Olá pessoal, trago o resumo do capítulo 64 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 21 de julho. Helena diz a Bruno que Maura quer informá-lo de como estão as coisas. Bruno pergunta se será que Alessandro está começando a suspeitar e Maura quer deixá-lo sob aviso. Helena diz a Bruno que não acha que seja isso, porque Maura parecia bem tranquila. Maria José chega. Bruno diz a ela que vai viajar para resolver assuntos da empresa da família e que ela não sabe como ele vai sentir falta dela. Bruno pergunta se não conseguiu conquistar nem um pouquinho do amor dela. Maria José diz a ele que já disse que é muito cedo para falar sobre isso, que a gente não se apaixona de um dia para o outro. Bruno diz que está bem, mas pede para ela lhe dar um beijo, pelo menos para ele guardar uma lembrança dela. Maria José permite que Bruno a beije. Alessandro vê tudo e diz: Bruno, seu miserável, sabe perfeitamente que ela é a Maria José. Roberto diz a Vitória que está muito preocupado, pois a Raquel disse que ia cuidar da menina, mas isso é mentira. Vitória garante a Roberto que não vai deixar a Raquel levar a menina dali. Kátia diz a Lisete que Fernando está feliz em ver ela sofrer, porque é o que ele queria, que o Bruno abandonasse. Kátia diz que aposta que Fernando ameaçou o Bruno e por isso ele sumiu. Triste, Lisete diz a Kátia que desde que Maura recebeu alta foi para casa e só liga de vez em quando para saber como ela está, mas nem mesmo pede para falar com ela. Vitória procura a Raquel, diz que se ela ama mesmo a filha, vai ter que voltar para a casa dela, porque de maneira nenhuma ela vai permitir que a menina fique ali. Raquel diz que a mãe não deve pressioná-la daquela maneira, a filha é dela e ela pode fazer com ela o que lhe der na telha. Vitória diz que se Raquel insistir em levar a filha, ela quem vai pedir a guarda dela, é a avó, tem o direito, e lhe darão a guarda quando ela provar o problema de Raquel com algo. Sem alternativa, Raquel diz que a mãe ganhou. Bruno chega na casa da mãe, diz que só foi para a reunião de amanhã e assim que terminar, ele vai embora. Vitória diz a Bruno que lamenta muito mesmo, mas a reunião foi adiada para depois de amanhã. Bruno fica furioso e sai. Vitória diz a Alessandro que não sabe por quanto tempo mais poderá segurar Bruno. Alessandro pede para a mãe tentar achar outra desculpa porque precisa de tempo para sondar o terreno, investigar como estão as coisas com a Maria José e se aproximar dela mais um pouco. No dia seguinte, Paula vai procurar Maria José. Ela encontra Helena, diz que se chama Esther e a conheceu a Sandra ontem. Helena diz que Sandra está na casa do avô, mas enquanto isso, Esther e ela podem conversar, porque ela gosta de conhecer as amizades da filha. Maria José chega e encontra Paula conversando com Helena, fica muito contente de voltar a vê-la. Maria José sai para caminhar com Paula. Alessandro fica feliz ao ver Maria José chegando com Paula. Maria José diz a Nicolas e Esther que já se considera amiga deles. Alessandro diz: claro que sim, Sandra. Imagino que sendo uma mulher tão bonita deve ter um namorado, né? Maria José diz que não. Tem um rapaz que gosta dela, mas ela não sabe. Paula pergunta se ela gosta dele. Maria José diz que não é isso, que às vezes gosta, mas ele tem umas coisas que ela... Na verdade, eles quase não se conhecem. Maria José olha para Alessandro fascinada. Jorge diz a Helena que acha ótimo que Maria José tenha saído com uma amiga, que a conheceu gente da idade dela, faz bem se distrair. Helena diz que pode ser que Jorge tenha razão, que ela só conheceu a moça, o irmão dela não, e teme que Maria José se interesse por ele ou ele por ela, e se isso acontecer, o Bruno não vai perdoá-los. Maria José agradece a Alessandro e Paula por tudo e vai embora. Paula diz a Alessandro que dá para ver
que Maria José está interessada nele. Alessandro diz que sequer Maria José sabe quem ele é. Paula diz que Maria José gostou dele uma vez e ela não vê o porquê ela não gostaria agora. Fernando avisa a Alessandro que descobriu que Bruno está mentindo, que a suposta empresa dele não existe. Alessandro diz que já sabia e que com certeza Bruno teve a ver com o sequestro. Fernando diz que pode ser, mas que eles também devem levar em consideração a Maura. Alessandro diz que já pensou nisso, que foi a Maura quem levou Maria José para a casa onde foi sequestrada. Alessandro diz que é muito triste saber que estão rodeados de cobras. Maura reclama com Bruno por ele não ter contado nada para ela do que estava acontecendo. Bruno diz para Maura ficar calma, porque a Sandra nunca vai acordar e Maria José muito em breve vai se casar com ele. Isso ele garante. Maura pergunta a Bruno se tem algumas chances de alguém suspeitarem deles. Contente, Bruno diz, nenhuma. Vitória finge estar com muita dor de cabeça e diz a Bruno que o Hernan sugeriu que ela fique de cama repousando por pelo menos 2 dias. Bruno fica furioso e diz: 2 dias? Isso quer dizer que a maldita reunião vai ser adiada outra vez? Bruno diz que vai esperar só mais 2 dias, mas nada além disso. Helena pergunta a Maria José como foi com sua nova amiga. Maria José diz que foi bem e que ficaram conversando com Nicolas, o irmão de Esther, e ele é muito simpático. Helena diz que acha que o Damião não vai gostar muito que ela esteja conhecendo outros rapazes. Maria José diz que o Damião não é nada dela. Helena diz que a filha tem que ter alguém do seu lado que a conheça, que saiba o que aconteceu e cuide dela. E esse é o Damião. Pedro visita Sandra. Pedro diz que se a filha estivesse crescido ao lado dele, nada daquilo estaria acontecendo e que ele teria dado a vida para cuidar dela. Helena tenta impedir que Maria José saia com Esther e o irmão dela. Maria José enfrenta a mãe e diz que ela gostando ou não, ela vai sair. Paula e Alessandro chegam e ele se apresenta a Helena como Nicolas Lombrando e diz que ela não precisa se preocupar com a filha, porque eles não vão para muito longe. Paula inventa uma desculpa para deixá-lo Maria José e Alessandro sozinhos. Os dois conversam descontraído. De repente, Maria José torce o tornozelo e Alessandro a pega no colo. Maria José, então, tem um flash de quando Alessandro já pegou em seus braços, na mansão Lombardo. Alessandro nota ela estranha e pergunta o que houve. Maria José diz que não é nada, que às vezes ela fica imaginando coisas e com certeza são os remédios que ela está tomando. Alessandro pergunta se ela já se imaginou com ele. Sem graça, Maria José diz que não, que foi outra coisa. Os dois voltam a se divertir e tiram várias fotos um do outro. Alessandro leva Maria José de volta para casa, a convida para comer uma pizza à noite. Maria José diz que está combinado. Alessandro dá um beijo no rosto dela e vai embora. Porfírio diz a Jorge que está com os dias contados e que sabe que o que o preocupa é que Sandra tenha que se casar antes dele morrer, porque só no dia do casamento dele vai assinar o testamento dele, não antes. Alessandro diz a Hernan que as coisas ali estão mal e conta que viu a mãe da Maria José dando o comprimido para ela. Hernan diz que pode ser parte do tratamento para apagar a memória dela. Hernan pede para Lisete se animar que a quimioterapia e o transplante foram um sucesso. Lisete fica muito feliz com a notícia e liga para Maura dizendo que está curada. Lisete pede para Maura ir vê-la, assim o doutor explica melhor a ela. Maura diz à irmã que adoraria, mas não pode porque o Bruno voltou e ela não quer desgrudar dele nem um só segundo. Maura diz que em breve o Bruno vai saber se Maria José vai morrer. Agora que está em coma,
e a irmã não sabe o peso que ela vai tirar das costas quando isso acontecer. Kátia chega no hospital no exato momento em que Lisete diz a Maura que tirar a Maria José da jogada foi o que ela sempre quis e que imagina que o Bruno voltou para ficar de olho nela. Kátia procura Maura, diz que o caso dela com o Bruno não pode acabar assim, sem explicação. Kátia diz a Maura que sabe muitas coisas. Se o Bruno a chutar, ela pode fazer muitos estragos e manda ela dizer para Bruno que se ele não aparecer, ela vai contar para o Alessandro tudo o que sabe. Imediatamente, Maura liga para Bruno e conta para ele tudo o que Kátia disse. Bruno vai até a casa de Maura e pede a ajuda dela para se livrar de Kátia. Alessandro vai buscar Maria José para jantarem. Maria José diz para Alessandro que a mãe quer controlar a vida dela. Alessandro pergunta se a mãe dela só deixa sair com o namorado. Maria José diz que antes de mais nada, o Damião não é namorado dela e ela tem o direito de conhecer outras pessoas. No restaurante, Maria José se abre com Alessandro, diz que continua chateada com a mãe e pensando seriamente em viver com o avô. Alessandro é muito sedutor com Maria José e tenta fazer ela se lembrar dele. Ele diz que sente como se a conhecesse de uma vida passada, que eles se casaram e tiveram um filho. Maria José diz a ele que está doente, perdeu a memória e não se lembra de nada do que viveu. Maria José diz que não foi uma boa pessoa. Alessandro diz que isso não importa para ele e que a quer como ela é. Mais tarde, Alessandro leva Maria José para casa. Eles combinam de se encontrar no dia seguinte e ele pede um beijo para ela. Maria José não consegue dizer não para Alessandro e eles se beijam apaixonadamente. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.